Olha só, gente, estamos chegando para bater um papo com uma pessoa que vem se destacando muito, não só na televisão, né, pelo seu talento de apresentador, né, de programas de televisão, como pelas mensagens que ele passa e também pelos livros que ele escreve, pelas mensagens que ele tem. E dentro da colônia judaica, ele é uma pessoa de grande destaque. Muitas vezes até visto de uma forma por alguns e de outra forma por outros, já que ele traz uma forma mais moderna, uma forma mais atual de transmitir toda essa cultura milenar. Acho que chegou a orquestra, hein? Você viu o barulhão? Essa cultura milenar, né, do judaísmo para os integrantes mais jovens da colônia. Muito obrigado pela presença, Ravi. Obrigado, Décio Pitinini. Eu posso falar uma coisa para abrir? Fica muito à vontade. Aqui. Pode? Tá entalado aí? Tá entalado aqui, tem que falar. Pode? Pode. Décio Pitinini, lá. Aí eu saio dançando. Que alegria estar aqui com você, nesse seu programa que está ganhando cada vez mais destaque, penetrando no coração do povo brasileiro que precisa de inspiração, precisa de motivação, precisa de alegria para continuar seguindo a vida com muita disciplina e boas conquistas. Não, sem dúvida. E sem essa vontade de poder melhorar as coisas, é que as coisas não vão melhorar mesmo. Precisa ter sonhar e pensar grande. Sonhar e pensar grande. Sempre. E trabalhar para realizar esse sonho. Sim, né? Fazer tudo o que é possível e o impossível para também. Concretizar. Não, sem dúvida. Tem uma coisa que sempre que eu... Você me permite que eu trate de você. Fica à vontade, claro. E uma coisa que sempre que eu vejo você na televisão, eu penso, é o seguinte: como é que as pessoas mais tradicionais, mais ortodoxas dentro do judaísmo, veem uma pessoa com você que traz como missão, através, inclusive, das tuas apresentações, do projeto Olami Faria Lima, sim. De forma mais descontraída, de forma... mais leve e popular, é isso? E eu fico pensando assim, como será que aqueles cercados de mais ortodoxia veem isso como uma forma boa de divulgação? Não, perfeito. Inclusive, é bom a gente enfatizar que só existe um judaísmo, só existe um Deus. Então, eu não tenho o direito de mudar o judaísmo, eu não tenho o direito de mudar a Torá, né, que é a sabedoria milenar judaica. O que eu sim faço é transmitir ela de uma maneira diferente, um formato talvez mais dinâmico, com irreverência, porque a televisão hoje é um grande megafone e quanto mais vidas serem impactadas, melhor. No caso do Olami, que é o nosso projeto no coração da Faria Lima, ele faz parte de uma rede de 320 centros jovens espalhados pelo mundo, focados em direcionar a juventude judaica em prol de uma vida de valores. Depois do Holocausto, perdemos 6 milhões de judeus. Sim. Então, o senhor Eli Horn e o senhor Aaron Wolfson se juntaram e falaram: vamos investir em quê? Na juventude, que vai garantir e preservar a vida do povo de Israel. Se você quer garantir a vida de uma nação, invista na juventude, eles são o futuro de toda a nação. Mas, o caso de eu estar na televisão, eu ter um programa em rede aberta, de eu estar nas redes sociais, isso não é visto com maus olhos, não. Eu, novamente, reitero, as redes, a internet, a televisão, os veículos de comunicação são um megafone. Depende do conteúdo. Quanto melhor for o conteúdo, quanto mais credibilidade tiver o conteúdo e quanto mais simpatia você introduzir no formato, mais a sua missão aqui na Terra, que é fazer a diferença na vida das outras pessoas, vai ser concretizada. Ela vai ganhar destaque. Ortodoxo, se você abrir no dicionário, você vai ver o que é ortodoxo. Ser fiel a um princípio. Sim. Então eu sou ortodoxo também. Eu sou fiel aos princípios milenares judaicos, não tenho o direito de mudar, recebi tudo isso dos meus mestres que estão em Israel, e eles me falaram uma coisa interessante que você citou aqui no começo do nosso bate-papo. Você falou sonhar grande. Sabe qual foi a última aula, antes da gente concluir o rabinato em Israel? Eles falaram o seguinte para nós, jovens rabinos formados: vocês podem esquecer tudo que vocês estudaram aqui. Ah, foi assim? Tudo! Mas como? Só não esqueçam de uma coisa. Não se esqueçam de sonhar.
sonhar grande. Que bonito. Tudo que hoje é realidade já foi sonho um dia. Que bonito, que bonito. Bom, é claro que quando eu falei em ortodoxia, foi naquele sentido figurado. Sim. Que você sabe que eu falei. Sim, claro. Eu nunca consideraria, nesse sentido, você um ortodoxo. Da forma até como você se expressa, da forma como você se apresenta, não casam as duas imagens. Mas eu acho que hoje em dia também, eu acho não, tenho certeza disso. Hoje em dia está tudo tão estereotipado, né, Rabi? Sim. Que a gente fica com medo de de tirar qualquer tipo de conclusão. Né? Porque qualquer conclusão que você tire já é motivo para uma guerra, para uma batalha campal, para um custo de várias vidas. Cancelamento de reputações. Eu não entendo isso. Como é que nós chegamos a isso, pelo teu conceito? Claro. A ignorância. As pessoas, se não investirem no principal ativo, que é aquele ativo que o rei Salomão falou que vale mais do que dinheiro, que é o conhecimento, a sabedoria, você vai ficar vulnerável ao que a sociedade está impondo como uma regra, você vai ficar vulnerável ao que as outras pessoas falam que é certo. E essas verdades são variáveis. Claro. O que hoje é verdade, amanhã não vai ser, e na geração passada não era. Então, com a velocidade das informações hoje em dia, nós precisamos nos enraizar nos nossos princípios, na nossa herança espiritual, nos nossos valores. Quais são os seus valores? Esses valores que vão te dar o norte e não importa o que os outros falam ou deixam de falar. Se você acredita no seu ideal e se o seu coração bate mais forte quando você está desenvolvendo e desempenhando alguma missão, essa é a sua missão aqui na Terra. Claro. Perpetue e continue. E não se abale pelas dificuldades, porque se estiver difícil, é sinal que você está no caminho certo. Agora, me diz uma coisa, essa coisa de você, vamos dizer assim, o termo não é modernizar, é que não me ocorre nada melhor no momento, então vamos com ele mesmo, até eu achar o termo que eu queria. Essa coisa de você modernizar a tua forma de comunicação, principalmente visando não só as pessoas de mente mais aberta e, obviamente, culturalmente mais ativas, como também e principalmente as novas gerações. Claro. Você já falou sobre as últimas aulas que você teve durante o rabinato, né? Sim, lá em Israel. Lá em Israel. Mas, mesmo assim, como é que você tirou de dentro de você o talento para toda essa tendência à comunicação? Eu sempre fui apaixonado pela comunicação. Ah, é? Sempre fui apaixonado pela comunicação. Eu acho que a fala humana é um instrumento que todos nós tocamos. A fala humana é poderosa demais. Perfeito. Com esse superpoder que existe dentro de você, você pode falar para alguém, eu te amo, mas você pode também começar uma guerra. Sem dúvida. Então, o que nos difere das outras criaturas é o poder da fala, que é uma característica divina que Deus introduziu dentro da sua obra, né, do protagonista da criação, que é o ser humano. Então, eu sempre fui apaixonado pela comunicação. Tinha uma tendência para comédia, inclusive. Eu acho que se eu não fosse rabino, eu estaria hoje como no ramo da comunicador, mas focado na área da comédia, que fazia as pessoas rirem. Isso sempre me agradou e sempre me deu uma gratificação, porque quando você faz outra pessoa rir e você sabe que você é o motivo, isso é uma gasolina. É inspirador. Isso é inspirador, né? Você se sente, naquele momento, sócio de Deus para melhorar o dia daquela pessoa. Para trazer alegria. Para trazer alegria, que é a nossa principal ferramenta de trabalho nesse corredor chamado vida. Então, eu sempre fui apaixonado. Agora, com 13 anos, Décio, o judeu, ele passa por uma transição. O bar mitzvah. Bar mitzvah, muito bem. Que é da infância para a fase adulta. Com 13 anos... Eu mesmo nascendo num lar judaico, tradicional, mas não praticante, né? Meus pais não eram religiosos, praticantes, mas no bar mitzvah todo jovem judeu precisa se conectar com a religião, precisa se conectar com o judaísmo, com a cultura judaica. Foi naquele momento que meu coração bateu também mais forte, eu me apaixonei pela minha própria cultura, eu encontrei nela todas as respostas para todas as minhas dúvidas. Que bom. Foi uma doçura tão grande, igual o rei Davi escreve, Ta'amu ureu kitov Hashem. Experimentem e vejam como é bom, como é gostoso e prazeroso se aproximar de Hashem, do Criador, do Eterno. Então aquilo tomou conta do meu ser e eu recebi sobre mim. Quando eu for para Israel,
encher o meu copo, para ele transbordar e poder encher os outros copos. Eu vou voltar para o Brasil e eu vou compartilhar essa doçura que me encantou com outros jovens. Aí nasce os centros, o Centro Olami Faria Lima, que eu hoje dirijo, que tem um cardápio eclético para a juventude judaica, sushis, rodízios de temaki com aulas de Torá, lunch and learn, almoços com os jovens que estão trabalhando na região, eles vêm, levam uma palavra, levam uma mensagem de vida para voltar para o trabalho, seminários, palestras, cursos, viagens, tudo isso focado para que o jovem tenha um direcionamento não só no âmbito profissional e pessoal, mas principalmente no espiritual, que é a base, que é a verdadeira alegria, ela está concentrada na nossa relação com a espiritualidade. Você se amar, se conhecer, para entender que você veio para o mundo para desempenhar uma missão exclusiva, única sua. Isso só é possível através daquele ativo que falamos, o conhecimento. Fantástico. E uma coisa que eu queria apenas dizer como uma concordância com tudo isso que você falou. Eu fico sempre muito chocado como em todas as religiões que eu conheci, existiam líderes religiosos, e olha, eu já passei por muitas, posso confessar, já experimentei muitas. Elas sempre demonstravam uma vontade muito grande, ainda que oculta, né? Mas sempre tinham como principal motivo de existência a coisa de tolher aquilo que você acabou de dizer, Deus nos deu de melhor. Se alguém acredita, eu não me importo se você chama de Deus, de natureza, de força maior, do que seja, mas que existe uma força qualquer que faz este universo não se chocar num espetáculo dantesco e terminarmos todos nessa explosão. Se você acredita numa força dessa, veja muito bem, cada dia que você acorda, o que é o teu corpo, o que é a tua vida, tua visão, tua visão e principalmente o que é o presente maior que essa força nos deu, uma coisa chamada cérebro. Sim. É para usá-lo. Você não acha, Ravi, que atualmente houve, me parece que uma renúncia, está havendo uma renúncia, não sei se influenciado por religião, por fanatismo, por mera ignorância, mas a essa coisa de pensar-se. Com certeza. O ser humano, igual eu falei, ele, se não se conhece, se não nutrir a sua personalidade com um conhecimento valioso, ele vai decair. Vai decair e chegar num nível inferior aos animais, inclusive. Sim, sem dúvida. Porque o animal, ele não assassina ninguém conscientemente. Sim. É o instinto dele. É a preservação da preservação, espécie. é a lei da selva. Claro, Só para sobreviver, aquele ciclo que existe dentro da natureza. O ser humano, se ele não interioriza valores, o que é certo, o que é errado, o que é prioridade, o que é secundário, ele simplesmente está existindo. Ele não está vivendo. É um processo de desintegração lenta. E ele vai chegar no final da vida dele e vai se deparar com uma das maiores tragédias que pode acontecer na vida de um ser humano, que é olhar para trás e não se orgulhar da própria vida. E não saber quem é. E não saber o que eu fiz de útil, o que eu fiz até agora. O que é que eu vim fazer aqui? Exatamente. Essa é a maior tragédia. Em contrapartida, existem grandes sábios. Sem dúvida. Em Israel, grandes cabalistas em Israel, que no momento da separação entre corpo e alma, eles estavam felizes. Por quê? Porque eles viveram uma vida significativa. E chegou o momento que agora eles vão devolver a sua alma para o Criador. Então, o principal ativo, conhecimento. Conhecimento gera amor próprio. Amor próprio gera felicidade. Felicidade incondicional. Você não depende de ninguém, você não depende de bens materiais. Você consigo mesmo, você acorda, igual eu falo, e já sorria com alegria e viva a vida com muita sabedoria aqui no Papo em Dia com o Décio Pitinini. Nossa, olha, acabei ganhando até um verso do Ravi, né?
Mas, Aliás, você também fez isso a vida inteira. Você fez com que a televisão se destacasse como algo leve, como algo que traz informação, mas com conteúdo positivo para a vida das pessoas. talvez eu Quantos não tenha anos de sido- show de calouros? Ah, muitos. Muitos. Eu lembro. Só de show, antes do show de calouros, eu era jornalista. Jornalista. Depois eu fui... E um jornalista que agradou o Silvio, hein? É verdade. Porque o Silvio falava para o verdade. jornalista, não, o que adianta? Mas o que adianta? Eu vou falar isso aqui, você vai publicar outra coisa. Você é imitador totalmente também, né? diferente. Olha, incrível. O Décio foi o único que agradou o Silvio, por quê? Publicou o que o Silvio falou. Exatamente Os outros, o que ele falou. O Silvio, aqui que adianta eu falar, você vai publicar tudo diferente. Exatamente. Você conquistou ele ali. Fiz isso 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Mas, não, é verdade, é verdade. Mas isso está sempre muito dentro de mim, né? Eu sempre, desde que eu me conheço por gente, eu tentei vestibular, eu fiz um vestibular para Ciências Sociais, que foi o primeiro que eu fiz e eu passei. Olha aí. Mas aí depois eu não consegui nem fazer a matrícula, né, na USP. Depois eu fiz o curso de jornalismo pela Escola de Jornalismo. Depois eu acabei fazendo Direito pela FMU. Por quê? Porque eu estou sempre perguntando por quê, mas por quê, mas por quê? Ou seja, eu sou um repórter, antes de Isso, qualquer coisa. isso. Depois vem o resto. Isso, Né? isso. E eu acho, não é porque eu sou assim, mas eu acho que todos nós devíamos ser assim. Investigativos, Investigativos. em relação e aos nossos sinceros. princípios, em relação ao objetivo da vida. Por Exatamente. que estou aqui? Quem sou eu? Exato. Da onde eu vim? Para onde eu vou? É. Sem essas informações claras, você vai desperdiçar Sem dúvida. o potencial de estar vivo hoje. Porque se você acordou hoje de manhã, sinal que o mundo não poderia continuar sem você. Pense nisso Não e é dê o verdade? seu melhor agora. Exatamente. Décio Pitinini. Se fosse um mineiro, ele acordaria dizendo: quem coçou, um cotô, proncovô. É verdade. Né? É verdade. São Verdade. aquelas dúvidas transcendentais, né? E o nosso pior inimigo está na frente do espelho. Ah, não tem dúvida. É aquela Não tem pessoa que você vê todas as manhãs e que existe uma força que te puxa para baixo e uma que te puxa para cima. Sem dúvida. Então a razão sempre tem que dominar os instintos, que eles existem de forma positiva. Se Deus criou eles, é para que você seja testado e para que a superação e a opção pelo bem seja meritocrática e a recompensa seja pelo seu suor. Muito bacana. Aliás, você citou uma coisa que muitas crenças, existem várias crenças, que dão um sentido meio diabólico para os espelhos, né? Ah, sim. Eu acho que o espelho é uma forma maravilhosa de você se ver 2 vezes. Exato. Né? Você se vê invertido. Sensacional. Então você sabe exatamente como seria você Exato. ao contrário Exato. daquilo, ou seja, como as pessoas te veem e como você se vê. Sim. Eu acho isso E é sensacional interessante como reflexão. por reflexão e também para você ter a ciência de que a imagem que você está vendo lá não é você. Não é, É só a roupa. exatamente. Porque o seu eu verdadeiro é a sua alma que está aqui. Exatamente. Isso aqui é a roupa. Então, invista É um na sua macacão. verdadeira essência. Exatamente. Alimente a sua alma da mesma maneira que você alimenta o seu corpo. Dessa forma, a felicidade na sua vida será recorrente, Décio. Recorrente. Como é que você usa para essa tua missão as redes sociais? Boa. Porque as redes sociais... Quem me incentivou foi os meus alunos, sabia? Ah, que bom. Foi os meus alunos, porque depois de uma aula, veio um aluno e falou: Rabino, podemos fazer um canal seu no YouTube? Eu falei: o que é isso, canal no YouTube? Não, você vai ter o teu canal, você vai lá gravando aulas de Torá, você vai gravar mensagem de vida. Aí começamos, foi graças a um aluno. E aí eles me apresentaram também Instagram, e hoje eu uso as redes sociais como uma maneira de me aproximar do meu Olha público, só. uma maneira de me aproximar dos jovens, como uma maneira de poder levar essa sabedoria milenar numa linguagem acessível a todos, além muros da comunidade judaica. Sem dúvida. Né? Para o mundo, para a sociedade maior. Sem Porque se você entende que quando você se transforma numa figura pública, você sabe bem disso, que a sua vida ela se transforma numa vida repleta de responsabilidades,
você tem que decidir como é que você vai preencher essa lacuna, como é que você quer ser visto, como é que você quer fazer a diferença na vida das pessoas, qual que é a personalidade que você quer desenhar, como você quer aprimorar o seu caráter. Então eu uso as redes sociais e a televisão foi na pandemia. Ah, é? A pandemia começou aquela febre de lives. Sim, claro. Live, se abria a geladeira, tinha uma live. É, tinha uma Era live te esperando. toda hora. Eu chegava em casa, minha esposa queria que eu fizesse mais live. Live a louça, live o chão, live a... E aí, eu falei para minha equipe, eu vou fazer a live. Você me deu um susto, velho. Eu achei que o desfecho da piada ia ser Não. bem pior. Ela falou, faz live a louça. Não, tudo bem, eu entendi. E aí eu Não falei, explica. vou fazer live, Décio, mas eu vou fazer um live show. Fazer um live show. Fomos para o Teatro da Hebraica, Que bacana. que é o maior clube judaico do mundo. Sim. Hoje é a Hebraica de São Paulo. Eu Uma conheço grande o teatro parceira da Hebraica. da Hebraica, o Arthur Rubenstein. Todos os Todos, shows que eu vi. 620 poltronas lá. Eu vi vários shows do Juca Chaves. Vários, Meu vários. querido, saudoso amigo Juca Chaves. Sim, judeu. Que foram feitos. Não, eu Judeu. sei. É o judeu, Sim. cuja mãe queria um nome tipicamente brasileiro, Sim. porque queria que ele fosse o índio, com 2 metros de altura, Ele mesmo. olhos azuis. A única coisa que ele conseguiu em tudo isso foram os olhos azuis. Só os olhos azuis. Era Exato. desse tamanho. E ele tinha um humor crítico, né? Muito Nossa, legal. fantástico. Com a música. Um cara maravilhoso. Maravilhoso. Gênio. E aí o teatro abriu as portas, a Hebraica é uma grande parceira do Instituto Rav Sani, e aí eu comecei a fazer o live show só para a internet. Tinha banda e eu abria com uma mensagem de vida, com valores, para começar a semana de uma forma iluminada e trazia grandes nomes, grandes convidados. Aí de lá foi para a televisão. E até hoje, Rav Sani Live Show, todos os domingos, 11 da noite, depois do Mesa Redonda, na TV Gazeta. E você está convidado para participar Com do o Rav maior Sani prazer. Live Show. Não, com o maior prazer. Para vamos compartilhar para o Brasil toda essa sua bagagem como jornalista, comunicador e ser humano. Que se está hoje Puxa aqui vida. em cima, é sinal que é diferenciado na sua profissão. Disso eu me orgulho. Quando você chega a uma idade maior e as pessoas ainda te Sim, se procuram mantém no para auge. fazer Sim, alguma sim. coisa, então vai ver que eu errei em algum lugar. Não, imagina. Você você faz parte da história da TV brasileira. Eu acho Faz que parte da pelo história. menos uma Porque o partezinha programa do tem. Silvio entrou pro Guinness. Sim. E você faz parte do programa. Dos 60 anos que o Show de Calouros comemorou esse ano, Sim. eu participei de 53. Então, só Quer isso. dizer, Só 7 isso. anos eu não tive nada. Só isso. Me diz uma coisa, isso eu acho importante, se você quiser não responder, também fique à vontade, mas eu não acho que você corra de qualquer tipo de Não, pergunta. vamos falar. Né? Você sendo sincero como é. Como é que você e os teus seguidores mais fiéis Aham. se sentem a cada vez que você dedica todo esse teu esforço, Sim. todo esse teu empenho, Sim. essa tua cultura, esse teu talento para divulgar as mensagens Sim. milenares Sim. e tão bonitas, né, Obrigado. do judaísmo. da cultura judaica. E, ao mesmo tempo, você abre os jornais e vê eternamente, olha, faz tempo que eu fui criança um dia, mas desde lá até aqui e antes de mim também, você vê aqueles enfrentamentos intermináveis Sim. dentro da faixa de Gaza, Sim. com Israel de um lado, com os árabes do outro. Como é que você consegue digerir tudo isso, transformar isso em uma mensagem de positivismo e levar isso sem que a mensagem cheire, tenha uma aparência, pelo menos, de tomar parte, de querer vingança, etc., como acaba acontecendo de ambos os lados? Muito boa pergunta. Eu agradeço pela pergunta. Não, pelo amor de Deus, mas Pra era poder- uma que estava... Não. A minha estava aqui, ó. Eu tinha que fazer de qualquer forma. Não, para poder... Eu nem pedi Uhum. licença para o diretor do programa do Ocimar para fazer essa pergunta, porque ele ia dizer não. Não. Só que eu fiz. Então agora Aliás, já foi. O Ocimar, vou citar ele já, porque ele idealizou um quadro que vai colaborar com a minha resposta. Opa! Presta atenção. O povo judeu,
ele tem uma missão na Terra. Sim. Se comprometeu com esses valores no Monte Sinai, há mais de 3.300 anos atrás, se comprometeu com isso e a missão e a trajetória de Israel é exatamente iluminar o mundo com essa sabedoria. Hoje Israel é um polo de tecnologia, claro, de ciência, de inovação, de espiritualidade para o mundo inteiro. O assunto político não cabe a nós responder. Claro. Mas uma coisa eu quero deixar claro. Israel só está batendo na tecla da sua sobrevivência. A guerra não é contra a Palestina, a guerra não é contra os muçulmanos, a guerra é contra o terrorismo. Sem dúvida. Inclusive, num dos quadros que o Ocimar idealizou, lá no programa Mulheres, eu sentei com padres, sentei com lideranças muçulmanas, sentei com lideranças espíritas, e a paz reinou no diálogo, o respeito mútuo. Não, pelo contrário, te mostrou para o mundo, através da ideia do Ocimar, que não existe nenhum tipo de ódio entre os líderes e entre as nações. A política tem que ser deixada de lado, o ódio gratuito tem que ser deixado de lado, e Israel tem que ser respeitado pelo seu direito de existir. Claro. Se um país for atacado amanhã, ele tem o direito de se defender. Não, claro, sem então, dúvida. A luta é contra o terrorismo, Décio. E isso, infelizmente, existe. O antissemitismo, mesmo depois de todos os horrores, eu sou neto de sobreviventes daqueles horrores, ainda existe, e eu acho que é através desses veículos de comunicação, é através dessa nossa arte de se comunicar, de uma forma irreverente, com conteúdo, com sabedoria e com maestria, conscientizar a população que todos nós somos irmãos. Só existe um Deus, e esse Deus soprou a vida em mim, soprou a vida em você, soprou a vida em você. E se nós somos frutos desse sopro, desse mesmo Deus, todos nós somos irmãos. Cada povo tem a sua missão, cada povo tem a sua peculiaridade, mas jamais se esqueça de amar o próximo como a si mesmo. E infelizmente... E a humanidade, infelizmente, não está evoluindo. Não. E sim regredindo nesse sentido. Não. Mais um motivo para nós estarmos nas redes, mais um motivo para nós estarmos levando o verdadeiro judaísmo, sem dúvida, o original, sem adaptações, sem reformulações, o judaísmo autêntico, belo, que tem como missão encantar e fazer com que a vida das pessoas seja uma vida mais significativa. Que bacana, que bacana. Obrigado pela pergunta. Não, por favor. Você quebrou o protocolo aí, mas ele... Era uma coisa que eu precisava fazer, porque, sabe, é uma coisa que sempre me intriga muito. Eu nasci quando o horror terminou no Pacífico. Sim. Ou seja, eu nasci em 45. Uau. E eu nasci 20 dias depois de Hiroshima. Sim. Você acompanhou tudo isso? Não sei se eu acompanhei, porque eu era recém-nascido. Mas você cresceu nessa transição. Mas talvez Hiroshima tenha influenciado naquela geração, com certeza. De alguma forma, com certeza, que nós ainda não sabíamos, mas que influenciou nós todos, os horrores todos. E você sabe que todos esses problemas começam quando o ser humano esquece quem ele é. Claro. Quando ele acaba desperdiçando tempo de vida e se vinculando à narrativa, se vinculando àqueles veículos que querem manipular a massa para conseguir o poder às custas da vida alheia. Então, quando você começa a estudar, quando você começa a ter acesso a todo esse conteúdo, que acho que está sendo democratizado pelo Instituto Rav Sana, inclusive, através de mentorias, através de cursos, através de livros, através do programa de televisão, através de toda essa comunicação leve, judaica para o mundo, a pessoa ela começa a se dar conta de que a vida é o maior presente e que ela tem que ser aproveitada, ela tem que ser vivida e ela tem que ser preenchida com valores significativos. E ela não pode jamais fazer algo porque outra pessoa quer que ela faça. Ela tem que fazer o que ela quer fazer. Ela tem que fazer o que ela sente paixão em fazer. Exatamente. Ela tem que fazer o que ela nasceu para fazer. Ela não pode ser dominada. E a prosperidade mora aí. Claro. Quando ela encontra a paixão, o que o mundo está disposto a pagar e as suas habilidades. Claro. Aí ele vai ser próspero. Não, mas tem que ser assim, né? Senão todos nós acabaríamos fatalmente nos transformando em robôs como aqueles que foram mostrados nessa nova Feira da Ciência, que a Nani Venâncio estava apresentando, o VT, e a gente viu e tal. Eu ainda brinquei com a secretária, aquela coisa toda. Mas é a pura verdade. Ou você realmente tem uma personalidade, você tem princípios dentro de você, ou você é um robô que é programado para destruir, ou para amar, ou para fazer qualquer coisa que não dependa da tua vontade. Exatamente.
Essa é a pergunta que tem que ser feita diariamente. Eu amo o que eu faço? Exatamente. Estou feliz? Exatamente. Não, troca já. Troca já. Não perca tempo. Não, você está desperdiçando uma coisa preciosa. Seu principal ativo. Exatamente. Gente, vamos colocar no ar aí a rede social. Vamos. É Insta? Instagram. É o seu Insta, né? Então vamos colocar um Instagram. Vamos ver. Olha aí. Ravi, tá aí. Todos convidados a seguir a nossa página no Instagram. Está aparecendo na tela. By Ravsani, BYRAVSAN de navio Y. No Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook e na televisão todo domingo às 11 na TV Gazeta. Depois do Mesa Redonda. Que bacana, que bacana. Me conta uma coisa, você nasceu onde? São Paulo, paulistano. Ah, você é paulistano? Na Promatre. Na Promatre. É onde nasceu minha filha caçula. Excelente maternidade. Hein? Excelente maternidade. Excelente maternidade. Eu nasci numa maternidade que, infelizmente, acabaram com ela, que é a maternidade de São Paulo. Sim, né? Mas é paulistano também. Paulistano. Maternidade de São Paulo que ficava ali próximo ao Bexiga, né? Um lugar que eles ficaram chateados de chamar de Bexiga e chamaram de Cerqueira César, mas é Bexiga. Eu sou orgulhoso. Entregou o jogo aqui. Hein? Entregou o jogo. Eu sou parmeirense, eu sou do Bexiga. Fazer o quê, né? Todo mundo tem defeitos. Mas, olha, eu queria agradecer muitíssimo o privilégio da tua presença, foi eu que agradeço. Esclarecedor. Parabéns pelo programa. Você tem que ter uma hora, obrigado. não só meia hora. Tem que ter uma hora aqui. Não fala assim, porque aí eu vou... Não, mas tem que ter uma pessoa do seu nível intelectual. Vai ser uma briga de 3 horas, de 20 anos. O jornalista do seu nível intelectual, com a sua bagagem na televisão, tem que ter uma hora de programa aqui. Parabéns. Continue desempenhando essa sua missão, que é a sua paixão, e por isso que você tem sucesso, por isso que você tem êxito. Está convidado para participar da Rafsani Live Show. Com o maior prazer. Nossa equipe vai entrar em contato com você. Com o maior prazer. E você que nos assistiu, muito obrigado pela audiência. E lembre-se que num casamento você pode dar 2 roteiros para um fotógrafo. Ou focar nos takes mais felizes e alegres da festa, ou pegar os momentos de briga, os momentos de intriga, os momentos de tensão da festa. Qual fotógrafo você quer ser? Qual fotografia você quer levar consigo da sua vida? Pensem nisso, sorria com alegria e viva a vida com muita sabedoria aqui no Papo em Dia com Décio Pitinini. Como é que foi esse... Décio Pitinini! Não, mas como é que você fez o E Viva a Vida? Como Viva a Vida Olha com aí, muita sabedoria. É o patrão, não tem jeito. Você viu? Você viu, Silmar? Você não conhece alguém que quando você mandava fechar a câmera, ele fazia assim com a mão? Ah, meu Deus do céu, é incrível. Patrão esse que você conhece bem, né? Conheço, né? Eu conheci o Silvio como entrevistado e, sei lá, desde 67. E foi o que eu falei, você ganhou ele lá. Quando você publicou a verdade. Sim, e em 70 ele me chamou para trabalhar com ele. Sensacional. Então, todos os encontros que eu tive com ele foram iluminados. É o maior comunicador que já existiu. Sem dúvida alguma. Cara, queria te agradecer mais uma vez muito. Foi um privilégio muito grande. Que Deus te abençoe com a maior das riquezas, que é a saúde. A nós todos. Para você continuar aqui no ar por muitas e muitas décadas ainda. E você divulgando a tua cultura e a tua religião e os teus princípios da forma como você divulga. Muito obrigado. Shalom. Muito obrigado. Gente, estou despedindo de vocês. Só volto na segunda. Isso é um prêmio, hein? Vocês vão ter 2 dias sem que eu esteja aqui, tá bom? Então, até segunda. Ótimo final de semana. Tchau.